Boa noite a todos. É prazer e também triste que hoje estamos na última sessão do ano de 2024. Mas nós vamos arranjar maneiras de nos encontrarmos no recesso. Bom, então estamos aqui abrindo a 36ª sessão ordinária relativa ao 195º ano acadêmico. E a primeira coisa é colocar em discussão e aprovação as atas da 30ª, 32ª e 33ª sessão ordinária dos dias 17, 31 de outubro e 7 de novembro de 2024. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso? Então, eu considero aprovada. Antes de passar a palavra ao secretário-geral e aos acadêmicos, eu queria fazer um pedido que na última reunião da academia, no dia 21 deste mês, nós colocamos o que nós gostaríamos que fosse, ou melhor, nós discutimos o que nós gostaríamos que fosse a programação durante o ano de 2025. E foi colocado que nós gostaríamos de ter menos simpósios, talvez um simpósio por mês, e voltarmos ao esquema de conferências que começam às 6 horas, com recentes progressos, e depois uma conferência. E, então, também foi dito que nós tentaríamos abordar temas mais gerais, de maneira que tivesse maior interesse dos acadêmicos como um todo. Então, eu gostaria de sugerir, ou melhor, pedir, que os acadêmicos eu vou pedir à Cláudia para mandar um e-mail para todos, mas eu gostaria que até o final do mês de dezembro, no máximo meados de janeiro, de receber tópicos que fossem interessantes para conferências e que, com isto, nós tivéssemos uma maior participação da bancada acadêmica e, de uma maneira geral, a ideia é fazer os recentes progressos até 6h30, digamos assim, e de 6h30 até às 7h15, 7h20, nós teríamos uma conferência e, a partir daí, a bancada acadêmica pudesse discutir. Eu conversei com o acadêmico Giovanni Cerri a respeito da possibilidade de discutirmos aqui na academia, por exemplo, um tema como judicialização da medicina. O acadêmico disse que tem uma advogada que é do CNJ e que ficou interessada e poderia vir aqui para fazer uma conferência para nós sobre judicialização da medicina, que eu acho que é um tema genérico e que afeta qualquer especialidade. Mas eu não estou absolutamente fechada nisso. Tem uma outra coisa também que eu tratei já com o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, e que tem um instituto chamado IEPS, Instituto de Estudos em Políticas de Saúde, e que faria para nós uma conferência sobre custo-saúde. Pode ser uma conferência só, pode ser um simpósio, bom, isso é o que a gente tem até agora. Mas eu gostaria, para que nós pudéssemos fazer a programação do primeiro semestre, de ouvir opiniões gerais, ouvir opiniões de vocês, como é que nós podemos ter conferências e mesmo o nosso simpósio mensal que fosse de interesse a um número maior de acadêmicos, ao invés de tratarmos de temas específicos. Então, eu aguardo isso, de preferência até o final do ano, e, no máximo, até o dia 15 de janeiro, porque demora um pouco para que a gente possa fazer os convites, porque eu estou entendendo que nós não teríamos só acadêmicos falando, nós teríamos pessoas de outras profissões também falando conosco. Então, é isso, e eu estou contando com vocês. Bom, algum acadêmico gostaria de... Ok? Acadêmico José Galvão Alves, por favor. Excelentíssima senhora acadêmica, Beate Busquelar, eu queria sugerir
que nós retomássemos as sessões uma tarde na academia, que é a sessão clínico-patológica, feita pela primeira vez numa das gestões do professor Novelino, e que é coordenada pelo professor Basílio, pelo professor Jansen e por mim. É um caso clínico que se discute até anatomopatologia. Isso porque é ainda a melhor forma de ensino, não tem a menor dúvida disso, discutir um caso até a sua profundidade total, envolvendo o clínico, o relator que defende o caso e o patologista mostrando. E nós sempre fizemos isso com brilhantismo. Fizemos isso no primeiro semestre. O senhor secretário-geral sabe disso. Um caso muito bom, até apresentado por um colega de Niterói, da UF. E foi brilhante a apresentação, e o professor Basílio fez a patologia, para que nós não perdêssemos isso, porque raramente se vê isso no Brasil todo hoje. Nas faculdades mesmo é difícil ver a sessão clínico-patológica completa. São casos lindos, educa o raciocínio clínico, enaltece a patologia que está sofrendo num momento muito grande de diminuição de busca, né, para a residência médica está difícil conseguir. Então, eu queria que uma em cada semestre, seriam 2 ao longo do ano, tá bom? Pode ser até mais, acadêmico Galvão. Eu acho que, inclusive, isto é de uma utilidade enorme no momento que nós estamos com formação de médicos tão deficientes. Eu acho que seria uma coisa muito boa, acho que é um serviço que a academia está prestando aos formandos em medicina, de modo que esteja inteiramente à vontade, a academia está aberta para quantas vezes ou quiser que tenhamos essa tarde na academia. Eu acho perfeito, sem problema nenhum, aliás, com aplauso, muito honestamente. Obrigado. Muito obrigado. Acadêmico Omar da Rosa Santos. Senhora presidente, senhor secretário-geral, senhoras e senhores acadêmicos, senhores presentes, deixa eu me adiantar um pouco. Eu já, há mais de 15 anos, todo mês de março, no Dia Mundial do Rim, nós fazemos um simpósio. Eu gostaria que fosse reservada essa data. Eu já, inclusive, convidei algumas pessoas antes de haver essa modificação. Mas os simpósios não vão acabar. Um simpósio por mês é perfeito. Eu queria reservar a data do simpósio. Tá bom. Esse é o primeiro ponto, mas esse é o segundo. Pergunta, seu pai. Está do seu lado, senhora presidente, o senhor secretário-geral, que por acaso tem o mesmo nome que eu, e que acaba de ser escolhido presidente do Colégio Ibero-Latino-Americano de Dermatologia, que congrega cerca de 20 mil dermatólogos do Portugal, Espanha, México, América Central e América do Sul. Quero dizer que, lembrar que o primeiro brasileiro, inclusive membro dessa academia, a ocupar essa posição foi o doutor Aguiar Pupo. E mais, além disso, o senhor Rubens Sebastião Sampaio, de São Paulo, ambos, e do Rio de Janeiro, Antá Padilha Gonçalves e Rubem Davi Azulay, de forma que o doutor Omar é o 5º nacional a ocupar esse ponto. Muito obrigado. Eu acho que o pai do presidente também merece todas as nossas felicitações. Parabéns, acadêmico Omar. Presidente acadêmico Pietro Novelino, por favor. Excelentíssima senhora presidente, Eliette Busquelar,
secretário Omar Lupi, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Senhora presidente, apenas para reforçar o que o acadêmico José Galvão Alves, né, porque tem que falar o nome correto, manifestou-se sobre o intercâmbio maior entre a nossa academia e os estudantes de medicina. E eu repito aquilo que eu já disse, que hoje as ligas acadêmicas têm uma força e têm uma união para discutir assuntos de interesse comum, né, e sempre orientado, então, pelos acadêmicos, né? Eu, infelizmente, não podemos contar com o acadêmico Jansen, mas eu queria, como isso foi instituído, agradecer ao acadêmico José Galvão Alves, ao acadêmico Carlos Alberto Basílio de Oliveira, e, evidentemente, espero que isso acarreta um maior fluxo de estudantes nessa casa e, quem sabe, no futuro, eles serão acadêmicos. Muito obrigado, senhora presidente, pela concessão. Presidente Novelino, mesmo que eles não venham a ser acadêmicos, se eles aprenderem um pouco mais de medicina, já é um lucro enorme. Acadêmico Omar Lupi. Senhora presidente, senhores acadêmicos, prezados convidados, o acadêmico Alberto Schneider me pediu, o acadêmico Roberto Medronho me pediram para externar o convite para que os senhores compareçam à cerimônia de celebração dos 216 anos de fundação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse momento, além da celebração da data, 216 anos, também vai ser lançado a solenidade que vai propor uma campanha para a futura sede da Faculdade de Medicina. Essa atividade, essa solenidade, se realizará no dia 9 de dezembro, segunda-feira, às 15 horas, na sede do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, localizados na Avenida Rui Barbosa, número 762. O segundo assunto é uma quebra de protocolo. Eu agradecer um elogio que foi feito. O único comentário que eu vou fazer é que, na história do CELAD, do Colégio Ibero-Latino-Americano, 5 brasileiros chegaram à presidência, todos membros da Academia Nacional de Medicina. Então, eu acho que talvez a academia tenha a sua sapiência na escolha dos seus membros. Obrigado. Eu quero dizer que as faculdades de medicina parece que estão sendo renovadas. No dia 13 de dezembro, a UF inaugura a sua nova faculdade de medicina com a presença da ministra Nízia Trindade. Acadêmico Maurício Magalhães. Excelentíssima presidente, secretário Omar, a quem eu parabenizo mais uma vez, e parabenizo a presidente pelo seu desempenho ontem nesse programa de televisão, dando uma grande visibilidade à nossa academia. E também a todos os confrades e convidados. Então, presidente, como acho que é sabido por todos, eu estive semana passada num congresso na China, da China Cancer Association, com quem nós assinamos o nosso convênio aqui em julho. Tivemos a oportunidade de, patrocinado por eles, levar um jovem líder. O Ari Araújo foi selecionado, mandou um trabalho e foi selecionado, e a China pagou toda a viagem, hospedagem, inscrição dele lá, e ele ficou muito satisfeito. Ele mandou até um vídeo que foi transmitido a todos aqui. Eu acho que foi uma grande iniciativa e que eu espero que nós possamos repetir, que uma vez que eu fui nomeado para o conselho da World Association, eu acredito que seguramente nos próximos anos eu vou estar participando, e eu espero que essa demanda seja novamente aceita por eles, que a gente possa sempre levar algum jovem líder. Mas o que eu queria trazer, presidente, é que numa conversa lá com eles, eu falei do interesse de nós repetirmos aqui no primeiro semestre
um simpósio seria um summit de oncologia sobre tradição e evolução. Que o que eu achei muito interessante, eu assisti várias sessões lá no Congresso, e eles estão fazendo muitos estudos de medicina translacional com a medicina tradicional chinesa. Eles estão encontrando naqueles produtos que há 4, 5 mil anos são reconhecidos como de grande efeito na população chinesa, eles hoje estão testando isso através de biologia molecular e identificando quais são os mecanismos de ação e quais os reais benefícios. E estão começando a introduzir esses medicamentos como adjuvantes ao tratamento oncológico tradicional. Então, achei muito interessante. Então, eu propus a eles que nós pudéssemos, talvez, fazer aqui no primeiro semestre, e eu, logo que eu cheguei aqui, eu já recebi uma confirmação do interesse de nós fazermos uma reunião dessa remota, aí não seria presencial, no primeiro semestre. Então, depois eu vou, se Vossa Excelência estiver de acordo, juntamente com o secretário-geral, ver uma data que poderia ser num dia de uma sessão ou num outro dia, por causa daquela necessidade, talvez, do horário, de ser num horário mais cedo, por causa do fuso horário com a China. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é mais um passo que nós estamos dando nessa aproximação, e eu penso que é uma aproximação extremamente rica e importante, ainda mais nesse momento em que há uma convergência de interesse entre nossos países. Eu acho que isso pode trazer muitos frutos para todos nós. Então é isso, presidente. Muito obrigado e obrigado por todo o apoio. Algum acadêmico mais gostaria de fazer uso da palavra? Acadêmico Basílio, por favor. Senhora presidente, senhores acadêmicos, convidados, alunos aqui nesse momento do último dia das atividades da Academia Nacional de Medicina. Eu só queria acrescentar um fato ao que foi falado pelo acadêmico Novelino, pelo acadêmico Galvão, a respeito da questão das sessões anatomoclínicas. Uma tarde na academia, ela é feita num horário que é diferente, pelo menos até então, diferente do horário que comprometa alguma atividade outra da Academia Nacional de Medicina. Ela tinha um horário previsto de 2 ou 3 até as 4, 4h30. Quer dizer, não interfere diretamente numa programação que possa ser previamente estabelecida. E ela se encaixa perfeitamente nessa sintonia que é o pensamento para o próximo ano de todos nós aqui na academia. Obrigado. Mais alguém, por favor? Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, eu gostaria de comunicar que, conversando com o acadêmico Carlos Giesta, nós nos demos conta que as inscrições para a vaga da cadeira número 69 da secção de cirurgia, ocorrida pela passagem emérita do acadêmico Fernando Pires Vaz, no dia 21, as inscrições só estarão abertas a partir do dia 11 de dezembro de 2024 e ficarão abertas até o dia 10 de março de 2025, de acordo com o parágrafo 8º do artigo 12 do Regimento Interno. Então, a partir do dia 11 de dezembro, essa vaga estará com as inscrições abertas. E agora eu passo a palavra ao nosso secretário-geral, acadêmico Omar Lupe da Rosa Santos, que vai coordenar o dia de hoje. E, antes disso, eu gostaria de chamar para a mesa o nosso presidente eterno, Pietro Novelino, por favor. Senhora presidente, senhores convidados, acadêmicos, hoje nós vamos fazer a nossa atividade sobre imunologia 2.0. É uma área, com certeza, talvez cite um dos maiores avanços na medicina, né? E integrada em todas as atividades, né? A imunologia é, com certeza, a ordem do dia para especialidades tão díspares como dermatologia, gastroenterologia, pneumologia,
medicina do esporte, e eu não vou nominar todas elas, porque virtualmente teríamos que nominar todas as especialidades médicas hoje registradas e reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, nos próximos 1 hora, nós vamos fazer 3 coisas. A proposta é fazer 3 coisas. A gente vai começar com uma atividade apresentada por um jovem professor de grande potencial, que eu vou apresentar em breve, que vamos falar um pouco sobre imunologia e a prática do exercício físico. No momento em que as pessoas praticam, às vezes, atividades físicas de forma exagerada, se dopam, outras fazem prática de atividade até o limite da exaustão, isso é uma coisa realmente sadia? Isso contribui para a imunologia, para a imunidade? A gente vai, com certeza, abordar esses assuntos no nosso Recente Progresso, que vai começar em 1 minuto. Depois, eu vou fazer uma apresentação que vai ter 2 partes. Na parte inicial, eu vou fazer uma pequena revisão de imunologia com uma proposta bem atual, mostrando que imunologia pode ser aprendida e entendida sem que a gente entre naqueles diagramas infindáveis que são virtualmente impossíveis de você se localizar. Estou falando de imunologia básica para quem não é um iniciado. É quase uma seita, é quase um... eu estou no serviço de imunologia há muito tempo, né? Quem discute imunologia é quase uma seita, você fala uma língua própria ali. Mas não é necessário isso para a gente entender, o médico entender, os steps, os passos fundamentais que a gente precisa saber. Não, ninguém aqui vai ser um especialista, talvez, em imunologia clínica, em imunodeficiências, mas existem noções gerais que servem desde o cardiologista até o cirurgião, até o médico que atua em área básica, até aquele que trabalha em programa de saúde da família. Eles precisam saber isso, pode ser ensinado com uma interface bastante suave. E a segunda parte, a gente vai se fixar no assunto propriamente dito, partindo desse conhecimento que eu vou apresentar, relembrar. Nós vamos abordar a imunologia do envelhecimento, que é um assunto em pauta hoje, quando a pirâmide etária no Brasil se modificou. A gente é um país que aparentemente está envelhecendo antes de enriquecer, né? Então, a gente precisa entender o que acontece em termos de imunologia com as pessoas mais idosas no envelhecimento. Então, vamos iniciar a nossa atividade. Eu queria convidar o professor Guilherme Azizi. Guilherme, por favor, Guilherme. Merece nossa, né, salva de palmas. Guilherme é professor de imunologia, ele é médico no serviço de imunologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em dermatologia. Na verdade, para ser bem exato, o Guilherme está com a pré-defesa já marcada e vai defender a tese em breve. Então, ele é virtualmente mestre em imunologia clínica, além de ser professor de clínica médica, Guilherme, ou de imunologia, na UNIG, na Universidade de Nova Iguaçu. Bem-vindo, Guilherme. Ah, sim, estava esquecendo. Além disso, ele é médico do Fluminense. Essa é a principal razão pela qual eu o convidei, porque é o nosso time de coração. Muito boa noite, muito obrigado pelas palavras, senhor secretário, senhora presidente. Senhor secretário, já lhe parabenizei em particular sobre a presidência do CELAD. Boa noite a todos, senhores acadêmicos. Fico muito feliz em ser convidado para falar hoje um pouquinho mais sobre a minha área de expertise, a área que eu realmente tenho uma paixão de falar, e também fico muito feliz em falar para ex-professores meus, como o professor José Galvão, que me deu aula no Souza Marques, o professor Pedro Novelino, que foi meu diretor durante o meu período de minha formação. Então, vou conversar um pouquinho mais com vocês hoje sobre a imunologia do exercício. Realmente, o Fluminense não está tão feliz, né? Todos vocês já têm percebido, mas, pelo menos no Rio de Janeiro, o Botafogo está tentando ajudar a gente um pouquinho nessa situação. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Novamente, obrigado a todos e também aos alunos e aos convidados que estão aqui presentes hoje. Nas minhas apresentações, eu sempre gosto de colocar no início sempre alguns QR Codes com os artigos mais atualizados, até porque os alunos aqui presentes gostam muito dessa técnica, para eles poderem fotografar e depois conseguirem estudar um pouco melhor os artigos mais atualizados relacionados ao tema. Então, alguns artigos iniciais, que todos eles a gente vai utilizar para essa apresentação de hoje. Um segundo slide, dá um tempinho para o pessoal tirar, e para quem está em casa também conseguir fazer um print e depois estudar um pouquinho mais sobre os artigos de hoje. Então, vamos especificamente ao tema. Então, falando de imunologia do exercício, a gente tem que lembrar que a imunologia do exercício é um estudo já bem antigo, assim como a academia, ela começou no século XIX, é algo
amplamente utilizado em outros locais, mas pouco difundido, tanto por nós termos poucos especialistas em imunologia clínica no Brasil, hoje nós temos 1.900 especialistas, assim como também nós temos poucos especialistas em medicina do exercício e do esporte. Então, é algo que a interação entre as duas especialidades fica um pouco aquém quando a gente conversa do nosso país. Infelizmente, hoje no Brasil, apenas eu faço essa linha de pesquisa, então apenas a gente acaba tendo um pouco de barreira em relação a isso. E o que a gente pode falar da imunologia do exercício? A gente pode falar da imunologia do exercício relacionada à formação da placa de ateroma, da aderência aterosclerótica, da obesidade, de como que a imunologia do exercício poderia influenciar em relação ao câncer, as infecções, o quanto que a atividade física pode atuar na produção de imunidade relacionada a algum tipo de infecção ou na resposta vacinal, as alergias, e aí seriam a resposta tipo 2, então aquelas voltadas para TH2, o quanto que a atividade física poderia valorizar a relação em relação à resposta à alergia ou piorar um determinado tipo de alergia, e as alterações da própria imunologia no exercício. Por exemplo, urticária colinérgica, que é a minha linha de pesquisa principal dentro das urticárias induzidas, que é uma urticária relacionada à prática da atividade física, anafilaxia induzida pelo exercício, broncoespasmo induzido pelo exercício. Então, nós teríamos uma gama de informações bem amplas dentro dessa questão e dentro da imunologia do exercício. Hoje, nós vamos nos ater um pouco mais às doenças ateroscleróticas e a correlação entre a atividade física e a imunologia para a gente poder reduzir o progresso da aterosclerose, a obesidade, ao câncer e as infecções. Então, quando a gente fala de obesidade, a obesidade hoje ela é uma grande epidemia na nossa população. A gente tem que lembrar que a obesidade ela tem uma hipertrofia do tecido adiposo e há muitos anos a gente já sabe que o tecido adiposo ele também consegue funcionar basicamente como uma parte do sistema endócrino e ele libera inúmeros fatores como citocinas, adipocinas e os próprios ácidos graxos que fazem parte dessa estrutura da hipertrofia do tecido adiposo. Essas citocinas, as principais, como o secretário disse, novamente, a imunologia é como se fosse uma seita, quando a gente começa a falar dessas sopas de letrinhas, mas as citocinas principalmente liberadas pelo tecido adiposo são IL-6 e TNF-alfa, duas bases essenciais para o início e a progressão da resposta de macrófagos. Então, neutrófilos e macrófagos são as principais células nesses pacientes que são inflamados, que são obesos, e essas adipocinas, por exemplo, a leptina, é uma das principais adipocinas que vai estimular os linfócitos, principalmente os linfócitos TH17. Então, a resposta desses pacientes que são obesos, que têm uma hipertrofia, ela é uma resposta inflamatória. E todos nós já escutamos falar isso, e muitas das vezes os alunos escutam isso, não entendem qual é essa correlação, mas o paciente obeso é um paciente inflamado. É um paciente que vai ter uma maior quantidade de macrófagos, uma maior quantidade de neutrófilos, e muitas das vezes a quantidade não quer dizer uma qualidade melhor. Então, a função deles também pode estar alterada. Por outro lado, os ácidos graxos aumentam a quantidade de receptores de reconhecimento padrão, o que aumenta mais ainda a inflamação. Então, a gente vê hoje em dia, por exemplo, na asma, nós já utilizamos inibidores de GLP-1 para tratar pacientes que são obesos e possuem asma, porque a gente sabe que, a partir do momento que a gente reduz a obesidade, a gente reduz uma inflamação TH17 e a gente consegue ajudar os pacientes que possuem uma inflamação asmática paucigranulocítica ou neutrofílica, aqueles pacientes que muitas vezes não são alérgicos. Por outro lado, a gente consegue, com a atividade física, aumentar a liberação desse tecido adiposo de adiponectina, que vai aumentar a liberação de IL-10. Quem é IL-10? É a principal citocina reguladora e estimuladora de linfócito regulador. Linfócito regulador é esse que vai esfriar essa inflamação. Então, reduzir a quantidade e a hipertrofia do tecido adiposo, ter uma vida mais ativa, a gente vai aumentar a quantidade de IL-10, liberando mais linfócito T regulador e esfriando todo esse processo inflamatório. Então, em verde, a gente consegue ver o quanto que a gente consegue, com apenas uma citocina sendo liberada durante a atividade física, nesse processo de hipertrofia, a gente já tem uma melhora. E os pacientes falam isso para a gente no dia a dia. Os pacientes demonstram que, a partir do momento que eles fazem atividade física, eles possuem uma vida muito melhor, conseguem ter um sono muito melhor, conseguem ter a redução de infecções, redução principalmente de infecções cutâneas. Então, a gente vê consideravelmente essa correlação. Um quadro que está relacionado nos artigos que eu coloquei, inclusive para os alunos poderem ler depois, mostrando essas variações e mostrando que o paciente obeso vai ter mais TNF, vai ter IL-6, vai ter uma maior quantidade de macrófagos e neutrófilos, e o que nós poderíamos pensar,
Se tem mais macrófagos, se tem mais neutrófilos, seria vantajoso, seria benéfico, teria uma melhor resposta de fagócitos. O que a gente vê, na verdade, é o contrário, aumenta-se a quantidade, mas não melhora-se a qualidade, não melhora-se a função. Quando a gente fala da placa de ateroma, quando a gente fala da doença aterosclerótica, aquela doença que foi durante muitos anos vista apenas como relacionada à dislipidemia, a gente sabe nos últimos anos, principalmente nesses últimos artigos que nós temos visto de 2020 para cá, que a placa de ateroma, a doença aterosclerótica, ela é uma sequência de fatores principalmente relacionados ao aumento e à migração de leucócitos para a região inflamada, para a região lesada do endotélio. Então, a partir do momento que a gente tem essa maior migração, com aumento de CANs, VCANs, E-selectinas e outros marcadores que aumentam a quantidade de leucócitos no local, a gente também aumenta a quantidade de fagócitos, porque o adipócito vai estar liberando essas citocinas, o paciente dislipidêmico com síndrome metabólica vai estar aumentando a quantidade de macrófagos, e por tabela, a gente vai aumentar a lesão endotelial. E aí, fazendo lesão endotelial, nós vamos ter mais depósitos de ácidos graxos, maior depósito de lipídios nessa camada adventícia, e cada vez mais nós vamos ter a formação da placa de aterosclerose e da doença aterosclerótica. Então, vocês veem que é uma inflamação, é uma doença inflamatória. Doença aterosclerótica e a obesidade são doenças inflamatórias. Não são apenas doenças por síndrome metabólica, não são doenças apenas por dislipidemia. E o que a atividade física poderia trazer para a gente em benefício em relação a isso? A gente sabe que a atividade física tem a capacidade de reduzir o estresse arterial, principalmente, aumentando a quantidade de óxido nítrico, reduzindo a quantidade de L6, aumentando a quantidade de interleucinas anti-inflamatórias, como a IL-10, que eu acabei de falar para vocês, e melhorando consideravelmente o freio, esfriando a progressão da placa de aterosclerose, esfriando a progressão da doença aterosclerótica. Esse é o maior recado quando a gente fala de tratar a obesidade com a prescrição de atividade física. Quantos de nós aqui perguntamos para o nosso paciente no consultório, no dia a dia, se ele pratica atividade física? Isso é essencial. Acabei de voltar do Congresso Brasileiro de Medicina do Esporte, a gente fala isso de forma recorrente, de forma constante. O quanto que a gente tem que perguntar isso para o paciente? O senhor faz atividade física? O senhor pratica qual atividade física? O senhor tem acompanhado, feito exame pré-participação? Isso é essencial para a gente poder reduzir essa progressão da aterosclerose. E o quanto e o como que a atividade física vai fazer isso com a imunologia? A gente sabe que o aumento do cortisol com o paciente que não pratica atividade física, aquele paciente sedentário, vai fazer uma imunossupressão. E eu vou mostrar aqui para os acadêmicos como que isso acontece de maneira bem simples para a gente poder entender, inclusive os alunos aqui entenderem, como que isso pode influenciar no dia a dia, inclusive naquelas pessoas que trabalham à noite e têm o ciclo circadiano alterado, aquelas pessoas que possuem outros tipos de atividades no dia a dia, os próprios médicos que dão plantão, quanto que o cortisol pode influenciar nisso, e, na verdade, as catecolaminas, que foram durante muitos anos vistas como algo maléfico, vistas como algo alterante, que traria algum tipo de malefício, elas, na verdade, são a base durante a atividade física para a gente poder aumentar a quantidade de leucócitos. Então, a gente sabe que o início da atividade física vai gerar uma maior hemodinâmica local, um maior fluxo local. Essas citocinas, pela atividade física, pela progressão da atividade física, também vai aumentar essa quantidade de leucócitos, assim como as catecolaminas. E aí a gente vê que nos primeiros minutos, logo a partir do início da atividade física, nós podemos aumentar a quantidade bruta de leucócitos em até 2 até 3 vezes. Os estudos são bem robustos em relação a isso. E algumas atividades físicas um pouco mais longínquas, um pouco mais endurance, aquelas que são de 30 minutos até 3 horas, podem aumentar a quantidade de leucócitos em até 5 vezes. Só que será que isso é bom? Será que aumentar em 4, 5 vezes é vantajoso? Será que aumentar só a quantidade é vantajoso? E aí muita gente pergunta, mas onde é que estão esses leucócitos? Eles estão nas paredes dos vasos. Então, a gente sabe que o estímulo das catecolaminas e o próprio fluxo sanguíneo vai conseguir liberar esses leucócitos e aumentar a migração deles para o local. Como que essa resposta acontece? Será que essa resposta ela é uma resposta ideal? O que a gente sabe em relação a isso? A gente sabe que a intensidade da atividade física, tanto a duração quanto a carga de treinamento, são fundamentais para esse processo. Será que fazer 2, 3, 4, 5 horas de atividade física é o ideal? Será que você fazer uma carga de treinamento diária em relação a isso é o ideal? Essas foram as grandes perguntas que a gente vai tentar responder um pouquinho agora.
Os estudos mostram, e isso é visto no dia a dia, num futuro próximo, eu estou fazendo um compilado em relação aos meus atletas do sub-10 até o sub-23 no Fluminense Futebol Clube, e eu já tenho coletado o exame deles, pelo menos exames laboratoriais, logo após o retorno das férias e no meio da temporada, e a gente vê que a quantidade de leucócitos altera consideravelmente. Logo após as férias, os meninos têm 7.000, 6.000, 8.000, a mediana é 7.000 de leucócitos totais. Quando a gente chega no meio da temporada, os meninos têm 2.500, 3.000 de leucócito total. Então, a gente tem uma imunossupressão só pelo período, durante o período da atividade física deles e cada vez com uma maior cronicidade. Então, o paciente sedentário é aquele paciente que a gente sabe que o sistema imunológico dele vai estar alterado. Isso vocês entenderam, principalmente pela síndrome metabólica envolvida. O paciente moderadamente ativo, os estudos mostram que esse é o melhor paciente quando a gente fala de atividade física para melhorar o sistema imunológico. O paciente altamente ativo, esse já é um grande problema, tanto quanto o paciente sedentário. Isso é que a gente tem que lembrar, e muitas vezes as pessoas fazem um dogma, criam algo hoje em dia com a internet, mostrando que a atividade física, em qualquer quantidade, ela seria benéfica. Será que o atleta ele tem o mesmo sistema imunológico que um paciente praticante de atividade física normal? Atleta, aquele que ganha dinheiro, que treina 3, 4 horas por dia, 6 dias por semana, vocês acham que o sistema imunológico dele é da mesma forma? Então, a gente sabe que o atleta ele tem alguns fatores que pioram essa vida dele. Por exemplo, o atleta viaja, o atleta tem contato com inúmeras pessoas em inúmeras competições que ele faz durante os anos. Os meus atletas fazem 3, 4, 5 viagens por ano. Aqueles que são do sub-17, sub-20, sub-23 ainda vão para o Campeonato Brasileiro, o campeonato fora do país, inúmeras vezes ao ano. Então, qual é o nível de contato que eles têm com outras infecções? Esses atletas fez um estudo há pouquíssimo tempo com jogadores de futebol da Suécia de universitárias. E esse estudo mostrou para a gente, coletaram IgA salivar naquelas que eram atletas e naquelas que eram praticantes de atividade física apenas 1 hora por dia durante 5 dias da semana. As atletas tinham uma considerável baixa de IgA salivar em relação àquelas que faziam atividade física moderada. Então, interroga-se, será que esse atleta ele é imunossuprimido? Porque os estudos mostram que os atletas têm alteração do sono, porque dessas viagens e pelos dias de treinamento eles não conseguem dormir de forma adequada. Eles fazem uma alimentação que tenta-se ser baseada numa nutrição adequada, mas muitas das vezes não é. A saúde bucal pode estar alterada dentro desse atleta, então vários fatores além da atividade física que poderia gerar a imunossupressão. Então, os atuais estudos demonstram que aquele paciente que faz atividade física em pequena quantidade, em poucas horas, 1 hora por dia, a gente tem uma quantidade adequada de leucócitos, de linfócitos e a resposta imunológica de forma adequada. Aqueles que já praticam mais de 1h30, 2 horas por dia, já vão começar a ter uma linfopenia a longo prazo e uma menor relação com NK. A relação CD16 e CD56 começa a cair a longo prazo. Então, resumindo para vocês poderem entender num esquema, para poder, inclusive, os alunos aqui conseguirem visualizar essa sopa de letrinhas dentro da imunologia, a gente sabe que o exercício moderado é aquele que vai ficar entre 1 e 1h30 diariamente, 5 vezes na semana, e é aquele que o paciente vai atingir 70% a 80% da sua frequência cardíaca máxima. O que é a frequência cardíaca máxima? Uma conta rápida, é uma conta de padaria para todo mundo poder saber fazer esse cálculo, é você pegar a sua idade e diminuir de 220. Esse cálculo a gente vai chegar na nossa frequência cardíaca máxima, nosso 100%. A partir dessa frequência cardíaca máxima, a gente sabe que 70% a 80% a gente vai estar numa atividade física moderada. 90% para cima, a gente vai estar numa atividade física intensa. Se essa atividade física for feita até 1 hora por dia, 1h30, a gente está no exercício moderado. Se a gente está numa 1h30 a mais, a gente está no exercício intenso. Será que a gente tem semelhança entre esses grupos? O que a gente vê? A gente sabe que a migração, ativação de neutrófilos e macrófagos é aumentada nos pacientes que têm de 1 hora a 1h30 de atividade física, enquanto nos pacientes de exercício intenso ela é diminuída. A função dos neutrófilos e dos macrófagos cai. O NK aumenta em quantidade nos 2 grupos, mas o natural killer ele fica com uma função melhor naquele paciente que faz atividade física moderada. A IgA salivar, ela cai no paciente acima de 1h30 e ela se mantém normalizada no paciente que faz atividade física até 1 hora ou 1h30.
A resposta vacinal, esse teve um estudo super interessante com triatletas da África do Sul, que demonstrou que os triatletas que faziam a vacina da gripe durante os períodos de treinamento, às vezes nem soro convertiam. Já aqueles que faziam a vacina da gripe em períodos de férias, quase 90% soro convertia. Então, a gente tem uma resposta vacinal deletéria, uma resposta vacinal fraca nos pacientes com mais de 1h30 de atividade física diária. E a gente sabe, inclusive para as crianças, a gente tem pediatras aqui na plateia hoje, inclusive para as crianças, que a atividade física aumenta IL-7 e gera uma manutenção tímica a longo prazo, o que é vantajoso para a gente poder aumentar a resposta imunológica de linfócitos a longo prazo. E, além disso tudo, a gente tem uma coisa chamada teoria da janela aberta, que é aquilo ali que eu falei para vocês anteriormente. O paciente sedentário é um paciente que tem uma quantidade e uma correlação com a infecção tanto quanto o paciente de elite, o atleta de elite. Já o paciente autoatleta, aqueles jogadores de futebol que a gente vê no dia a dia, no Campeonato Brasileiro e por diante, eles são os mais alterados, os que têm o maior número de infecções. E as pessoas do dia a dia, aquelas que praticam atividade física até 1 hora por dia, 5 vezes na semana, são as que menos têm chances de ter infecções, de acordo com os estudos, de acordo com todos esses levantamentos que a gente fez. Então, você tem um pico de leucócitos logo no primeiro início da atividade física, depois todos nós temos uma queda de leucócitos após o término da atividade física. Entretanto, naqueles pacientes que fazem atividade física moderada, essa linha vai retornar ao normal e depois tende-se a se manter um pouco mais elevada, dando alguma resposta de valor, alguma resposta melhorada naqueles pacientes que fazem atividade física moderada. E sobre o câncer? O que a gente tem? A gente sabe que o câncer é um fator multifatorial, tanto genético quanto de ambiente, obesidade, álcool, cigarro e assim por diante, e que o próprio fator relacionado ao câncer vai levar a fadiga, caquexia, alteração cognitiva. O quanto que a atividade física pode melhorar nisso? A gente sabe que, primeiramente, a atividade física vai aumentar a quantidade de dopamina, vai regular a quantidade de glicose e vai aumentar a função de célula natural killer. Não sei para quem não lembra, mas a célula natural killer é a principal célula da imunidade inata com resposta citotóxica. Então, ela tem a capacidade de conseguir reconhecer bactérias e vírus intracelulares, assim como câncer, assim como células cancerígenas. Mesmo com a fuga que o câncer consegue fazer do nosso sistema imunológico, o NK tem essa capacidade. Então, a gente melhora a função do NK, aumentando receptores, principalmente contra MHC. A função dos fagócitos também se aumenta a longo prazo, assim como a sua quantidade. A função de CD8, que é o principal citotóxico da imunidade adaptativa, também aumenta. Então, nós melhoramos a resposta citotóxica, que é o que a gente quer. Os grandes estudos, alguns estudos, inclusive da Universidade Paulista, da USP, têm utilizado o próprio CD8 do paciente. Você faz uma exerese de CD8, transforma aquele CD8 em um CD8 específico para determinado câncer do paciente, coloca-se novamente aquele CD8 em circulação e muitos pacientes conseguem ter uma ótima resposta. Então, a gente sabe que melhorar a resposta de NK e melhorar a resposta de CD8, a gente vai ter uma resposta adequada contra o câncer, ou pelo menos frear a sua progressão. E, além disso tudo, os últimos estudos de 2023 e 2024 indicam que pacientes que fazem atividade física e fazem quimioterapia e radioterapia concomitante possuem uma melhor resposta à radioterapia e à quimioterapia. Então, ainda existem poucos estudos relacionados a isso, mas parece que a angiogênese que o câncer provoca, ela consegue ser mais freada e você consegue melhorar a forma de angiogênese. Porque muitos dos tumores, a gente sabe, principalmente os sólidos, que a região central dele é necrótica. E a gente consegue melhorar essa resposta angiogênica, chegando mais sangue no local. Se chegar mais sangue no local, a gente também melhora a resposta da quimio e da radioterapia. Então, eu gostaria de agradecer essa apresentação ao meu grupo da UFRJ, principalmente ao meu time, meus residentes, professor Mário, os demais membros da nossa equipe. Muito obrigado, fico à disposição para demais perguntas, os meus contatos estão aí na imagem. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Eu queria te convidar para sentar aqui conosco na mesa. Ao final, nós vamos ter a oportunidade de algumas perguntas, então você já acompanha aqui com a gente. E, bom, agora sou eu mesmo que vou lá, então.
Boa noite, senhoras e senhores. Então, nós vamos abordar nos próximos minutos o que eu chamo de imunologia 2.0. É uma tentativa, então, da gente, acredito que bem-sucedida, da gente melhorar a interface nessa, como eu comentava, nessa seita imunológica hoje. O Guilherme fica rindo, né? Isso não está indo aqui. Bom, eu não vou pular essa parte da apresentação, as minhas ligações institucionais. A pergunta, então, para a nossa apresentação de hoje é: estamos prontos para um novo paradigma sobre imunologia? O seu corpo não é um sistema fechado. O sistema imunológico não é exatamente o que a gente imagina. Ele não é uma barreira. Não vamos pensar como sistema imunológico de uma forma simplista, como se ele fosse uma barreira simplesmente física, né? Existem, na verdade, dois reinos bem diferentes que, num primeiro momento, pelo menos na área que me tange, né, a pele, eu chamo de o reino do deserto e o reino do pântano. Então, vamos conhecer o deserto da pele. Vamos começar abordando a pele, depois a gente fala um pouco sobre a mucosa. Então, a vida da sua pele começa, na verdade, 1 milímetro para dentro da pele, porque tudo aquilo que a gente enxerga da pele é pele morta, é pele já desvitalizada, que nem sequer tem mais material genético, é uma panqueca de queratina. Conforme essas novas células nascem, as anteriores vão sendo empurradas para fora, formando essa camada de pele à prova d'água. Um dado interessante aí, a pele humana não absorve água, ela perde água através da pele, ela não ganha. Senão a gente entraria numa piscina e sairia 5 quilos mais gordo depois que a gente estivesse na piscina. Então, o uso dos chamados hidratantes tem que ser colocado entre aspas, porque você não hidrata a pele, você lubrifica a pele. O que você coloca nos hidratantes é gordura na pele. Só que fica estranho você falar para o seu paciente: olha, está na hora de você se lubrificar. Parece que você está convidando o seu paciente para algum ato libidinoso. Então, por isso a gente usa o termo hidratante, mas ele é um termo inapropriado. Além disso, essas células vão se enchendo de defensinas, que são antibióticos naturais que bloqueiam a proliferação bacteriana e fúngica. Além disso, essas células se soltam, são verdadeiros kamikazes no deserto, né? Então, essa é a sina da sua pele. E de células bebês até kamikazes altamente treinados numa jornada épica de 1 milímetro e que leva algumas poucas semanas. Então, está aí, essa é a epiderme com uma nova visão, a visão do que realmente ela é, o que ela funciona. Então, a pele tão decantada nos versos, na prosa, nada mais é do que isso, um grande salar, uma grande área repleta de ácidos e sais para bloquear a proliferação bacteriana. E, obviamente, o microbioma humano é adaptado, ele gosta de viver aí, mas as outras bactérias não funcionam assim. Então, toda a estrutura da pele, inclusive o manto de produção de glândula sebácea, tem como função o bloqueio e a proteção da sua epiderme, que nada mais é do que um deserto recoberto de ácidos e sais, um campo minado de defensinas, que faz parte da imunidade inata, e um cemitério de células mortas. Muito parecido a estratégia com a grande barreira da China, que durante vários milênios protegeu a China do avanço externo. O microbioma, então, ele que vive na pele, ele está bem adaptado a essa adaptação. Ele é feliz nessas condições quase extremófilas, né? E eles interagem com o sistema imune e orientam as defesas. E quando a gente vai para as mucosas, é uma situação bastante interessante nas mucosas, porque as mucosas, e particularmente a mucosa gástrica, intestinal, ela não pode ser simplesmente uma barreira, porque é através dela que há a absorção dos nutrientes. Então, é muito difícil a atuação das barreiras e ela funciona como uma piscina cheia de gosma. Imagine uma piscina cheia de gosma e, para piorar, com 100 metros de profundidade. Essa é a quantidade de muco que as chamadas células de Goblet produzem durante a vida. Então, é um muco que prende o micro-organismo e ele é cheio de anticorpos mortais, é chamada IgA secretória, IgA de mucosa. Além disso, existem os cílios, né? As células epiteliais nas diversas mucosas, elas, inclusive, não têm o luxo de terem uma retaguarda de várias camadas de célula, como na epiderme. Eles se movem e movem essa gosma para manter a pele da mucosa protegida. Então, no momento em que a gente pensa fora da caixa, a gente está pronto para jogar a caixa fora. Vamos abordar, então, o que acontece na realidade quando a pele... Eu estou abordando a pele porque é o maior órgão, é aquele mais exposto ao meio externo, mas isso funciona para a mucosa pulmonar, gastrointestinal, da mesma maneira. Imagine que você pisou num prego. Esse prego funciona para o seu sistema imune como um enorme asteroide de ferro
caindo sobre um planeta. Ele é cheio de bactérias, e essas bactérias, quando há a ruptura da camada epidérmica, elas encontram um ambiente extremamente propício para proliferar, um ambiente rompido da epiderme, porque ele é protegido, ele é quente, ele é úmido, ele é cheio de nutrientes. Então, as bactérias novas que chegam lá, elas não querem ir embora. Quem vai fazer essa nossa defesa? O seu sistema imune inato. A verdadeira diferença entre o seu sistema imune não é entre a imunidade humoral e celular, mas sim aquela imunidade chamada inata e a adquirida. A adquirida é que vai se subdividir em humoral e celular. Quais são os atores fundamentais do seu sistema imune inato? São 3, fundamentalmente: o macrófago, o neutrófilo e a célula dendrítica. Os colocados assim, fica difícil da gente acompanhar, então vamos ver eles mais de perto. O macrófago funciona como um Pac-Man do sistema imune. Mas mais do que um Pac-Man descerebrado, que sai comendo todas as estruturas, e ele é uma invenção muito antiga, ele existe já desde os principais seres invertebrados na Terra, ele tem diferentes modos de trabalho, chamado modo básico e modo ativado. E ele está longe apenas de ser um Pac-Man, porque hoje nós sabemos que existem subtipos de macrófagos. Hoje a gente reconhece pelo menos o macrófago tipo 1 e tipo 2, com funções diferentes. O macrófago do tipo 1 ele é mais voltado para a fagocitose, para a agressão ao invasor. O macrófago do tipo 2 ele é voltado para a angiogênese, para corrigir o local da infecção, para que haja cicatrização mais rápida. Então, na verdade, o macrófago não é um Pac-Man descerebrado. E ele tem, vejam, as duas faces, né, do macrófago, M1 e M2, com diferentes funções de regulação imune, de ação antitumoral, mas também de angiogênese e de reparação tecidual. O neutrófilo ele funciona mais como um gladiador, um Spider-Man. Por quê? Porque ele é, na gíria americana, um badass. Ele é o primeiro a chegar, a primeira célula que chega aos milhões, aos bilhões, num local rompido da pele ou de qualquer mucosa, é o neutrófilo. O neutrófilo ele entra num frenesi de ataque e ele tem poderes que os aproximam dos X-Men. Por quê? Porque no momento de maior dificuldade ele consegue abrir o seu tórax e liberar o que a gente chama de NET, Neutrophil Extracellular Traps, armadilhas extracelulares de neutrófilos. E como que ele faz isso? Com seu próprio DNA. Vejam, está demorando um pouquinho aqui. Agora sim. O neutrófilo rompeu, ele joga o seu DNA para o exterior, e o seu DNA, a própria estrutura dele, são as NETs, que prendem o micro-organismo. Então, se isso não é próximo a um filme do X-Men, nada mais vai ser, né? E talvez o membro mais importante do sistema imune chama-se célula dendrítica. Mas, como a gente ainda não conhece ela em detalhes, eu vou fazer um convite. Vamos conhecê-la de uma outra maneira. Imaginem que a célula dendrítica é o seu conhecer particular. O que é o conhecer? É aquela figura, é o amante latino que adora provar um novo vinho. Então, ele, como todo conhecer, ele não pode ficar bêbado, vejam. Ele não pode tomar vinho demais e ficar bêbado. Então, ele começa a provar os vinhos, ele vai indo, ele prova um sangue de boi, ele prova um Casilheiro del Diablo, mas ele é um conhecer, Guilherme. Ele precisa de um bom vinho, até que ele bate com o Chateau Lafite 1967. Por que 1967? Porque foi o ano que eu nasci, então eu acredito que seja uma boa safra para o Chateau Lafite. E aí, ele entra em modo de amante latino. Por quê? Porque um conhecer que gosta de um bom vinho, ele não pode guardar para ele esse conhecimento, ele tem que dividir esse conhecimento com quem? Com a sua amante. Ele é o amante latino, ele tem que encontrar o seu par. Quando ele faz isso, e vejam, ele vai provando o vinho, os antígenos, e ele vai cuspindo fora, senão ele se empanturra, ele fica bêbado com o tal vinho. Há um determinado momento, então, que ele reconhece o Chateau Lafite 1967 e ele vai procurar o seu match, que nem no Tinder. Ele vai procurar o linfócito T helper. É isso que a gente vai ver em sequência. Antes dele fazer isso, ele se empanturra, ele se prepara para esse encontro, antes dele migrar para o linfonodo regional. E vejam, existem vários tipos de células dendríticas. A da pele recebe o nome de célula de Langerhans, essa última. Mas em cada um dos órgãos tem células diferentes. Por exemplo, no fígado é a célula de Kupfer, e aí os nomes vão, e a gente vai seguindo. Então, só para relembrar, a gente até agora encontrou a célula dendrítica, ou o conhecer, o amante latino. A gente vai encontrar agora a sua namorada, o linfócito T helper naive, que é a namorada exigente. Imagine um amante latino chegando no linfonodo, na casa da sua futura parceira, e ele procura uma parceira que é uma namorada exigente. Vamos lá. Está aí o linfócito T helper naive. Vocês estão vendo a carinha dela? Não entrou ainda.
A carinha, tem um delay aqui. A carinha dela é a carinha de uma adolescente que vai ser cortejada pelo nosso linfócito helper, o Conecer, né? Mas ela é exigente. Olha, vejam que o antigo namorado dela deu para ela um hambúrguer, ela não gostou. Ela quer ser levada a um restaurante de luxo. Bom, vamos ver se o nosso herói, a célula dendrítica, vai conseguir fazer isso. Antes disso, a gente precisa conhecer um pouco do linfócito helper. O linfócito helper, ele é o amor da vida da célula dendrítica. Então, quando essa célula dendrítica chega no linfonodo, ele precisa abordar as diversas meninas que estão na festa, exatamente como os seres humanos fazem numa festa. Você olha e fala assim, nossa, que menina bonita, eu vou tentar dar um beijo nela. Você dá um beijinho no pescoço, ela te dá um empurrão, a outra te chuta a canela, a outra fala que é abusado, até que ele encontra o match perfeito. Circulando dentro do linfonodo, ele encontra aquela célula T helper que é o amor da vida dele. Quando isso acontece, a gente vai ver daqui a pouco esse momento fantástico ao vivo e a cores aqui. Quando isso acontece, a gente tem o desencadeamento da resposta imune no seu sentido mais amplo. Então, aqui vocês estão vendo um desenho, né, que está nos livros aí, exatamente quando a célula dendrítica em azul faz essa apresentação de antígeno ao linfócito T helper e mostra o seu crachá, o seu MHC de classe 2. Imaginem isso como se fosse um cachorro-quente sendo entregue para a namorada. Mas lembrem-se que a célula T helper, ela é chata para comer. Ela não come qualquer coisa, ela não quer só uma ficada com o nosso herói, né, o nosso Conecer. Precisa ir um pouquinho além disso. Então, há necessidade que essa apresentação tenha sinais coestimulatórios, que para o Guilherme e para todos os imunologistas são chamados de receptor CD28, mas a gente não vai conhecer assim. A gente vai conhecer como aquela garantia do nosso Conecer de que não vai rolar só uma ficada. E aí, a gente tem finalmente esse momento fantástico, em que o linfócito T helper e o nosso herói, né, a célula dendrítica, se encontram. Esse é o match do sistema imune, e aí tudo muda, porque a gente não tem mais uma donzela virginal, o nosso chamado TH0. Ela tem muito mais a oferecer. Ela é uma mulher do século XXI. Ela não aceita ser dona de casa, ela quer ser dona do seu nariz. E a primeira coisa que ela faz para ser dona do seu nariz é se clonar dentro do linfonodo de uma forma que ela tenha muitos desses novos linfócitos sensibilizados. Dessa maneira, vocês nunca mais vão esquecer o que é a resposta imune e como ela funciona. Alguém vai entender? Vai esquecer? Não mais, né? Porque a gente está vendo a personalidade das células. Por favor, valorizem, porque cada uma dessas células eu mandei desenhar para que elas tivessem uma carinha para estar aqui hoje. Bom, esse é um linfócito que, uma vez ativado, ele é ambicioso, ele é um militar ambicioso. Ela quer chegar longe, ela quer ter várias funções. A gente está conhecendo aqui algumas dessas funções, que são as funções do linfócito T helper. Ele pode ir para um padrão TH1 de resposta, que os imunologistas se escondem atrás desse nome, TH1, TH2, simplificando, não temos alunos aqui presentes. Quando a célula, olhem a célula, ela olha para o microscópio, ela olha para algo menor do que ela, um vírus, uma bactéria intracelular, resposta TH1. Quando ela olha para um gigante, ela olha através de um telescópio, ela olha para um nematóide, ela olha para um ácaro no nariz, ela não consegue fagocitar uma coisa tão grande. Então, o que ela faz? Ela libera citocinas que hipertrofiam o epitélio e prendem o gigante. E por isso a gente tem asma, tem rinite, tem dermatite atópica. Olha que coisa legal. Não é fácil de entender assim imunologia? Pois é, essa é a proposta da imunologia 2.0. Bom, agora a gente tem um linfócito T ambicioso, que ele chega no campo de batalha. Lembrem-se, quando essa história começou, foi quando o tal do prego entrou através da pele. Ele chega lá, mas ele não entra direto na batalha. Para isso ele tem os neutrófilos, para isso eles têm o Pac-Man do sistema imune, que vocês conheceram, que é o macrófago. Então ele fica meio que coordenando. Mas mais do que isso, o sistema imune não é só ataque, ele é estratégia. A gente não pode sair num frenesi de ataque, porque se depois esse momento infeccioso passa, quem vai frear o sistema imune? Quem vai parar a resposta imunológica? É o próprio linfócito T helper, porque ele tem uma subcélula chamada Treg, T regulador, que já fica ali na aba, fala, não, olha só, a gente vai atacar, mas não pode passar desse limite, porque senão o próprio corpo começa a sofrer. E ainda tem mais nessa história. O sistema imune ele é tão bem preparado que ele deixa sementes no local, os chamados linfócitos T de memória residentes. O nome é terrível, mas ele entrega o que ele pretende. Se esse micro-organismo voltar para cá, no futuro,
eu já estou pronto para reagir. Linfócito de memória T residente. Só que isso gera um problema quando a resposta imune está desregulada. Por isso, nosso paciente de psoríase tem lesão sempre nos mesmos lugares. Sempre no joelho, sempre no cotovelo, no couro cabeludo. Dermatite atópica é sempre nas dobras da pele. Por quê? Que existem linfócitos T de memória residente. Dessa maneira, a gente começa a entender a imunologia sem decorar, de uma maneira muito mais clara. Então, essa é a complexa carreira do linfócito T, vocês viram aí, desdobrada em diversas subpartes, com subtipos e é isso, a pele, né? Eu, como dermato, sempre vejo através da pele, né? Ela é furada quando a gente bota piercing, ela é grafitada quando a gente faz as tatuagens, ela é irradiada no sol, sem filtro solar, ela é grampeada de todas as maneiras através dos procedimentos estéticos, mas ela nos mantém firme e em doenças como a dermatite atópica, veja que eu acabei de me referir a ela, os quadros sempre se repetem no mesmo lugar. Por quê? Porque vocês já aprenderam, existem linfócitos de memória T residentes. Agora, imaginem, se eu fosse abordar dermatite atópica com essa imagem, quem ia aguentar uma aula de 40 minutos? Né, já estava dormindo, metade já tinha ido no banheiro, todo mundo no celular. Essa é a proposta. A gente tem que sair do pedestal e ir até o nosso aluno, né? Então, imagens como essa aqui, que mostram que essa imagem quer mostrar? Ela não é nada amistosa, né? Que a pele normal do paciente com dermatite atópica, geneticamente predisposto para a resposta TH2, o que é TH2? Linfonodo olhando para o gigante. Ela já tem as alterações moleculares de uma dermatite atópica plenamente desenvolvida. Eu vou mostrar mais um exemplo, se vocês me permitirem. Acne. Acne não é uma doença inflamatória? Será que é? Vou mostrar para vocês algumas evidências recentes que mostram que ela não deve ser vista como aquilo que vocês imaginam. Todo mundo pensa em acne como uma doença de obstrução, né, do folículo pilosebáceo. Então, a gente olha, essa é uma imagem famosa para todos os dermatologistas, o folículo piloso ele é como se tivesse uma rolha, e aí ele inflama, e aí você tem acne. Só que isso é uma mentira. Segundo os trabalhos mais recentes, a acne... Tem um delay aqui que é terrível. Eu já estou olhando aqui uma imagem e não apareceu lá. Essa aí, a acne, é uma das doenças mais frequentes na espécie humana, pega 60% das pessoas, tem todo um timeline de teorias de imunopatogenia, dizendo que ela basicamente, as teorias antigas, é uma rolha fechando o folículo pilosebáceo, e todos os tratamentos são baseados nisso, né? A gente dá, inclusive, antibiótico para o paciente, essa era a visão antiga, isso caiu por terra. Quando que isso caiu por terra? Quando se descobriu que o processo básico da acne, chamado comedogênese, não era o que a gente imaginava. Os eventos inflamatórios na acne precedem o surgimento do comedão. Comedão é um nome técnico para cravo. Então, você não tem cravo e inflamação, você tem inflamação seguida do cravo. Então, os trabalhos começam a mostrar, olha aí, ó, a publicação vai entrar, em que a gente tem, na acne, um complexo sistema imune, na verdade, envolvido, que envolve TNF, fator de necrose tumoral alfa, interferon gama, IL-1, resposta de perfil TH1. Então, acne é uma doença fundamentalmente imunológica, em que existe inflamação precedendo a comedogênese. Tem vários trabalhos mostrando que, mesmo antes de você ter cicatriz de acne, você tem inflamação. A inflamação precede, inclusive, as cicatrizes. Não é o que a gente imaginava. Então, a inflamação independe da comedogênese. Tem vários trabalhos mostrando isso, através, inclusive, de microscopia confocal, vejam. A nova técnica, a microscopia confocal, é a técnica em que você vê a pele dentro da pele, em tempo real, sem biópsia. A imagem em tempo real. Então, a inflamação perifolicular subclínica acomete o folículo e gera inflamação. E essa inflamação da unidade pilosebácea é o que vai levar à acne depois. A gente sabe que a acne ela tem um pico na adolescência, e isso tem a ver com a questão hormonal, e existem alguns trabalhos bem atuais, essa é uma publicação de 2022, mostrando que os adipócitos da pele, vejam que interessante, as células gordurosas da pele, no paciente que tem acne, elas mudam e se transformam em células imunologicamente ativas. Quem? Macrófagos, exatamente as células que nós acabamos de conhecer, o Pac-Man do sistema imune inato, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, elas fazem uma coisa chamada adipogênese cutânea reativa. Os seus fibroblastos viram adipócitos, esses adipócitos atraem macrófagos e, na verdade, você tem transformação de tecido não adiposo em adiposo e vai dentro daquilo que o Guilherme acabou de mostrar, mostrando que evoluindo para a inflamação.
E ainda tem mais um personagem interessante nessa história, chamado Propinobacterium acne, bactéria que está presente em todas as lesões de acne. E o que eu aprendi quando eu era residente era assim, tem a inflamação e depois a bactéria Propinobacterium chega e ela inflama. Na verdade, a gente está aprendendo agora que não é nada disso, que o Propinobacterium acne, ele só prolifera em quem tem sensibilidade androgênica. Essa síndrome que eu estou mostrando para vocês, síndrome de Laron, é uma síndrome genética em que a criança nunca entra na adolescência, ela nunca tem os marcadores de adolescência, ela nunca faz pico de testosterona. Sabe o que acontece com esses pacientes de síndrome de Laron? Eles jamais têm acne. Mesmo que eles tenham propinobactério, mesmo que eles tenham adipogênese reativa, eles são insensíveis à acne, porque eles não têm os fatores predisponentes, né? E esses fatores predisponentes têm a ver com uma substância chamada IGF-1, ou fator de crescimento insulina simile. Qual é a relação entre o IGF-1 e os androgênios da acne? Novamente, a resposta vem através da resposta imunológica. Então, aqui nessa imagem, a gente começa a entender o que está acontecendo. O Propinobacterium acne faz com que haja... estimula a ligação do IGF-1 com o seu receptor celular, chamado IGF receptor, e com isso a gente tem o desencadeamento da resposta inflamatória. Então, uma coisa interessante que surgiu desses artigos é que uma coisa antiga para acne, que muitas vezes as pessoas desacreditavam, era dieta e acne. Você tinha acne, não pode comer chocolate, não pode... A ciência clássica, ela desmerecia isso. E hoje a gente vê que, na verdade, a dieta faz diferença. Não da maneira que a gente imaginava, mas alguns determinados alimentos podem aumentar o ciclo pró-inflamatório e podem, sim, ter ligação com a acne. E, pelo outro lado, a reposição de algumas substâncias, como o zinco, tem mostrado que você consegue controlar, até certo ponto, com zinco oral e zinco tópico. E a explicação fica fácil. Nessa imagem que a gente está vendo aqui, tá? O artigo chama zinco como um goleiro do sistema imune, e o que a gente está vendo ali? A reação imune, como nós acabamos de ver, lipopolissacarídeos, estimulando a imunidade inata, e aí, principalmente imunidade inata, e todas as estrelas amarelas que eu fui colocando ali, onde o zinco é importante. Então, realmente, existe uma correlação, sim, entre o que a gente come e a acne. O IGF-1, então, é a conexão entre inflamação e sebópsito. E aí, os dados mais recentes mostram que, primeiro, o Propinobacterium acne mudou de nome. Ele não é mais chamado assim, ele é chamado de Cutibacterium acne, e ele é um dos fatores fundamentais para liberar interleucina 1, primeiro, mais pró-inflamatória das interleucinas. Ele é um evento inicial da acne, é mediado pela imunidade inata. A acne é uma doença de imunidade inata, que eu acabei de mostrar, macrófago, neutrófilo, célula dendrítica, e induzido por bactérias chamado Cutibacterium, né? Então, a gente está vendo aí o novo nome é Cutibacterium, induzindo liberação de interleucina. Cutibacterium leva à obstrução folicular, à inflamação e à alteração do sebo. Então, a noção que nós tínhamos que o Cutibacterium estava ali por acaso, ela é errada. Ele é um dos fatores fundamentais, protagonista da inflamação, da acne. Está aqui hoje um ciclo mais atualizado do que a gente tem para a etiopatogenia da acne. Então, acne, meus senhores, é sim uma doença inflamatória imunológica e não de obstrução. E isso traz a possibilidade da gente propor, e está sendo proposto, está chegando já em estudos fase 2, uma vacina para acne. Por quê? Qual é a lógica da vacina? Uma vacina para acne, sim, porque é uma vacina contra estruturas de superfície do Cutibacterium acne, e os dados são muito promissores nos estudos de fase 2. Em breve nós vamos tratar acne não com Roacutan ou com antibiótico tópico, mas sim através de uma vacina feita no início da adolescência. Bom, depois dessa introdução, isso era só a introdução para a aula, a gente vai, na segunda parte, abordar um pouquinho mais sobre a imunologia do envelhecimento. Eu vou trazer um pouco do que a gente viu, que o Guilherme apresentou, mais voltado para a questão do envelhecimento. Então, obviamente, como dermatologista, né, sinais de envelhecimento na pele não podiam faltar, estou mostrando aqui. Então, todo mundo, eu acho que concorda que a nossa pele não é a mesma aos 70 do que era aos 20. A gente tem vincos, a gente tem marcas, tem sardas, tem, enfim, nervos, tem a mesma coisa com a nossa articulação. A articulação dói, range, incomoda e tal. E a mesma coisa com o sistema imune. O sistema imune envelhece. A primeira aula que eu dou no curso é imunossenescência do sistema imune. O sistema imune, assim como os demais órgãos, ele perde qualidade com o tempo. Então,
A imunologia do envelhecimento mostra que existe uma maior susceptibilidade, morbilidade e mortalidade a doenças bacterianas e virais, como influenza, zoster, infecção pelo HIV, pneumococo, reativação de focos de BK latente, por exemplo. Existe também uma menor sensibilidade às vacinações. Os níveis de imunoglobulinas são alterados e existe uma redução, nós vamos ver por quê, dos anticorpos contra antígenos externos e aumento dos autoanticorpos. E uma maior produção de anticorpos, de autoanticorpos sem resposta patogênica, ou seja, uma desregulação do sistema imune, e a gente está falando muito aí de imunidade adquirida, né? Obviamente que existem alguns fatores agravantes nessa perda de qualidade do sistema imune. Então, dados como obesidade, diabetes mellitus, uso de drogas, de álcool, desnutrição, estresse crônico, doença pulmonar obstrutiva, tabagismo, infecção urinária, doença diverticular, áreas isquêmicas infectadas, úlceras de perna, por exemplo, afetam esse desempenho do sistema imune tanto quanto a idade. Idosos com níveis elevados de autoanticorpos costumam ter uma mortalidade mais elevada. Existem autoanticorpos associados a elevado risco, né? Então, por exemplo, quando anticorpos antinucleares estão presentes no sexo masculino, isso pode ser um marcador de maior chance de doença cardiovascular. E em homens e mulheres, neoplasias malignas. Existem, curiosamente, autoanticorpos que são marcadores de baixo risco, são até relacionados a um melhor prognóstico, como o fator reumatoide. E aí a gente não pode abordar esse assunto sem falar do timo. O timo é fundamental no entendimento da imunologia do envelhecimento. Lembrando que o timo ele evolui a partir da adolescência. Se um paciente adulto fizer um exame de ressonância e detectar um timo grande na idade adulta, provavelmente é um timoma. Isso pode estar relacionado a um pênfilo vulgar, uma doença, às vezes, agressiva. Lembrando que existe uma cortical de timo extremamente reduzida nos idosos, uma pobreza de linfócitos, hormônios tímicos são indetectáveis a partir dos 50, 60 anos e um declínio da maturação de linfócitos T. Então, essa é uma publicação clássica do Journal of Pathology de 2007, que eu fiz questão de trazer aqui, porque ela mostra... Vai, não entra. Entra, meu filho. Não foi ainda. Não foi. Não está batendo aqui o que eu estou apresentando com... Travou. Por favor, me ajude aí. Está tendo um delay muito grande entre a apresentação. Bom, agora entrou. Fechou o cabo? Puxei. Como é que volta aqui, por favor? Não. Bom, essa é uma publicação... Tá difícil aqui que a publicação não está entrando. Eu vou tentar mostrar para vocês uma publicação de 2007, que é uma publicação clássica sobre a questão do timo, em que ela mostra... Bom, eu vou entretendo vocês enquanto a gente volta para a publicação. E o que eu queria, basicamente, trazer de mensagem dentro da proposta Imunologia 2.0 é o seguinte: o timo não é também o que a gente imagina. A gente imagina ele um órgão com uma capacidade imunológica, mas imaginem o timo, para vocês entenderem bem, como uma universidade do linfócito. Os nossos filhos, quando eles crescem, eles vão para o colégio, eles vão para a universidade e eles aprendem a sua função. Você vai ser médico, você vai ser imunologista, você vai ser advogado, seja lá o que for. Agora foi. Mas está horrível a imagem. Mas ele não está batendo o que eu estou vendo agora lá. Bom, estamos tentando, né? Imagine, então, que o timo ele é a universidade do seu linfócito. Quando esse linfócito ele sai da medula óssea, ele precisa ser maturado, ele precisa entender, em primeiro lugar, o que é self e o que é não self, o que é seu e o que é de fora. Onde ele aprende isso? No timo. Aí, quando ele aprende essa primeira lição, separar o self do não self, ele tem que aprender a parar na hora certa. Ele tem que aprender a receber o freio do sistema imune. Onde ele aprende isso? No timo. Além disso, ele tem que aprender a não fazer autoagressão, reconhecer o que não fazer uma doença autoagressiva. Onde ele aprende? No timo. Ele tem que entrar em apoptose em determinados momentos, nós vimos lá atrás na primeira parte da apresentação. Onde ele aprende? Novamente no timo. Então, o timo é a universidade do linfócito, onde ele aprende todas as funções do linfócito. Existem grandes publicações mostrando que animais timectomizados e que sofrem reconstrução tímica retornam a um sistema imune mais sadio. Aqui vocês estão vendo
pela idade, né, 20 anos, 40 anos, 60 anos, como o timo vai desaparecendo no paciente adulto, até virtualmente ser inexistente. A partir dos 60, 70 anos, não existe mais timo. Então, a universidade tímica ela se perde. Era aquele local onde o timo aprendia, onde o linfócito aprendia a ser linfócito, onde ele aprendia as regras do sistema imune. E ele não tem mais isso. Então, isso explica muito do que acontece no paciente idoso com relação à imunidade celular. Então, tem dados, né, mostrando que o animal timectomizado, ele, quando sofre reconstrução tímica, ele melhora a sua imunidade. E a razão pela qual isso acontece, como eu dizia, não é o que a gente imagina. Para que a gente entenda isso numa coisa mais global, eu vou convidar a todos presentes para um jantar muito especial nessa noite, para tentar responder a essa pergunta, que talvez alguns de vocês já tenham ido para a cama sem saber responder. Hoje a gente vai responder. Como as células T produzem receptores para todos os novos patógenos que existem? Por exemplo, a gente não tinha Covid-19 há 5 anos atrás. Como que o teu sistema imune começa a reconhecer a Covid? Basicamente, eles não produzem receptores para novos patógenos. Isso funciona de uma outra maneira. Vamos ver se a gente entende. Pensem na maior biblioteca do universo. Se nós tivéssemos que ter linfócitos reconhecendo todos os antígenos que existem, nós precisaríamos de um número incomensurável de linfócitos e, pior do que isso, um número incomensurável de genes para formar esses receptores de superfície. Isso não é viável, não é assim que o sistema imune funciona. Então, vou mostrar para vocês, convidá-los para o jantar mais difícil do universo. Imaginem que você tem um grande desafio. E esse desafio é o seguinte: você tem que cozinhar para milhões de convidados ao mesmo tempo. Milhões de convidados. Você é um grande chefe de cozinha e você tem que se virar nos 30 para fazer esse jantar para milhões de convidados. Só tem um problema. Cada qual deles quer um prato específico para o jantar. Eles não querem comer a mesma coisa. Você não pode dar o mesmo prato para todos. E você não sabe com antecedência qual convidado vai vir naquela noite. Está parecendo uma coisa difícil, né? Parece uma missão impossível. Como que a gente resolve esse problema? Com foco na organização. Você checa a sua despensa e ela tem 83 ingredientes. Esse número eu criei aí só para ficar engraçado. 83 ingredientes no total, dividido em 3 classes. Alguns são proteínas, outros são vegetais, outros são carboidratos, que são basicamente o que a gente serve no jantar. Se você começar a misturar esses 83 ingredientes, seguindo uma combinação de um ingrediente diferente para cada grupo, você chega a um ótimo número de 8.262 receitas diferentes. Mas isso não é o suficiente para milhões de convidados, concordam? Então, é um bocado de opção, mas está muito longe das milhões, das bilhões de combinações que a gente precisa. Mas ninguém curte um jantar sem uma boa sobremesa. Então, eu vou fazer mais 10 ingredientes de doces, abrindo mais opções. E a gente vai combiná-los entre si, descobrindo que consegue fazer um pouco mais de 400 de combinações só de sobremesas. Quando a gente junta essas 400 sobremesas com os 8.000 das receitas básicas, a gente chega a um número de 3 milhões de combinações. Mas isso não é o suficiente, nós temos muitos milhões de convidados. Então, no momento em que a gente pensa fora da caixa, novamente a gente joga a caixa fora. O nosso jantar ele tem que ser feito de uma outra maneira. E essa maneira chama-se análise combinatória. Imagine que agora você começa a misturar randomicamente os ingredientes dos quais a gente estava falando. Só que com um pequeno detalhe, a gente corta esses ingredientes em subpartes menores. A gente não serve a carne, a gente não serve o frango, a gente não serve a massa, o arroz. A gente serve subpartes dessa carne. Eu vou cortar um corte mais gordinho, um corte mais magrinho. Não é carne como um todo, mas você tem filé mignon, você tem lagarto, você tem, enfim. Quando isso começa a ser misturado dessa maneira, e aí você não vai servir um cookie de sobremesa, mas 2/3 de um cookie, 1/3 de um pudim, e você começa a colocar isso tudo, finalmente você chega ao que a gente precisa. As bilhões de combinações, sem que seja necessário bilhões de genes para chegar a essas combinações. É assim que funciona o sistema imune, com recombinações em análise combinatória. Então, portanto, o que eu estou querendo dizer? Nosso corpo troca, é só você entender esse exemplo que eu dei, trocando as diferentes comidas pelos segmentos de genes. Através de recombinação controlada, seu sistema imune está preparado para qualquer antígeno que aparecer
no universo, porque um deles vai encaixar. São tantas combinações que ele dá conta. E nesse momento que o match acontece, que eu mostrei para vocês lá atrás da célula dendrítica, basta expandir clonalmente essa célula que carrega o receptor certo. Muito bacana, né? Então, o sistema imune, ele é uma máquina para proteger você. Só que ele gera tantas opções que isso pode, com o tempo, levar à autoagressão. E como que a gente evita a autoagressão? Já que a gente não tem mais o timo, que é a nossa universidade tímica. A gente desliga o timo e a gente reprime o sistema imune celular de gerar novas combinações, de gerar novos linfócitos maduros. Isso tem um preço. O preço é uma perda de qualidade no nosso sistema imune, mas, infelizmente, ou é isso, ou a gente sofreria virtualmente, todos nós, de doenças autoagressivas. É bacana quando a gente entra mais no assunto e começa a ver coisas que a gente observava, involução tímica, baixa de imunidade no adulto e tal, e começa a ver de uma outra maneira, como um imperativo biológico, porque senão a gente não chegaria adiante. Então, essa involução tímica, ela é, infelizmente, totalmente necessária, porque senão a nossa vida seria inviável e a gente morreria de doenças autoagressivas o tempo todo. Esse linfonodo, esse envelhecimento, ele atinge todos os órgãos do sistema imune, não são exceção o linfonodo, a medula óssea, timo, baço, linfonodo e medula óssea, todos eles afetados. Vamos sair um pouquinho da pele e vamos falar um pouco mais de alguns outros órgãos, né? GALT, o sistema linfóide associado ao trato gastrointestinal. A gente também tem modificações. A redução das placas de Peyer, a redução dos folículos linfóides no intestino grosso, células secretoras de GA em número normal. Então, a mucosa, até certo ponto, diferente da pele, mantém a sua resposta. E o sistema BALT, relacionado à árvore respiratória e brônquica? Existe uma resposta inflamatória local reduzida, existe resposta sistêmica alveolar reduzida, existe IgA secretória reduzida em lavados nasais. Então, assim como a pele, a árvore respiratória é mais suscetível à infecção, diferente do trato gastrointestinal. O envelhecimento, vejam, então, ele não acontece no mesmo par em todos os órgãos. Isso é bem interessante, né? E nem todas as células têm perda de função ou perda de número. Por exemplo, as células natural killer se mantêm relativamente normais até as idades mais avançadas. Os polimorfonucleares, que nós conhecemos bem agora, os neutrófilos, também fazem essa função razoavelmente intensa. O sistema mononuclear fagocitário com o Pac-Man do sistema imune, o macrófago também. E aqui a gente está vendo, né, subpartes do sistema imune inato, que nós já conhecemos de uma maneira mais amistosa, né? Neutrófilos, macrófagos, células dendríticas e células natural killer. E vejam que, dependendo da situação e do órgão, existe redução, existe manutenção da resposta. Então, nem todos os órgãos envelhecem e perdem qualidade do sistema imune da mesma maneira. De uma maneira geral, os linfócitos T exibem redução de número, mas o CD8 tende a ficar mais inalterado. No entanto, eles perdem em função, respondem mal a mitógenos, têm baixa reatividade em cultura de linfócitos autólogos, e mesmo com a introdução de L2, que é uma interleucina de estímulo do sistema imune, não de freio, isso não é revertido. Dessa maneira, lembrem-se daquele match que eu mostrei para vocês, que existia um sistema coestimulatório CD28, ele se perde também na idade. Então, aquele momento sublime do sistema imune de encontro da célula dendrítica com o linfócito T, ele não funciona da mesma maneira, porque o sinal coestimulatório B7, está ali embaixo, ele perde qualidade, ele desaparece na imunossenescência, né? Normalmente, era para acontecer isso, o sinal coestimulatório, vejam, ele perde essa qualidade. Então, esse match da célula dendrítica, DC dendritic cell, né, que é o nosso conhecer do vinho, e a célula linfócito T perde qualidade. Bom, vou seguir aqui um pouquinho. Então, a gente tem perda de qualidade de imunidade inata, diminuição de células dendríticas, está lá em cima, perda um pouco da liberação das NETs por parte dos neutrófilos, tudo isso a gente acabou de ver na aula de hoje. A gente tem perda de célula adaptativa, de resposta adaptativa, redução de população de linfócito B, redução em função de resposta T. Então, com isso, a imunidade
celular e o moral fica muito afetada e a gente acaba se apoiando muito na idade mais avançada na resposta inata. E o chamado inflamossomo, que é todo um lado hoje importante, que o Guilherme abordou um pouco na questão da atividade física. Hoje a gente sabe que existem várias alterações, inclusive mitocondriais, que levam ao inflamossomo no paciente mais adulto, mais velho, né? Opa, desculpa, pulei aqui sem querer. A gente tem aumento de IgG e IgA, redução de IgM e IgD. Como é que pode ser isso? A gente vai ver daqui a pouquinho que o aumento de imunoglobulinas, algumas imunoglobulinas, na verdade, nem sempre é um bom sinal, né? Então, o nível de imunoglobulinas reduz, a meia-vida costuma estar inalterada, em torno de 3 semanas, e eu já tinha adiantado um pouquinho isso, o linfócito B. Ele tem subtipo B1, tem número e função aumentado, o subtipo B2 tem redução de função. Então, novamente aqui, a gente já sabe vários subtipos de linfócito T, mas agora a gente está aprendendo mais sobre linfócitos B e sobre os macrófagos, que eu já falei para vocês. Uma coisa interessante do nosso paciente mais idoso, e a gente vai ver agora, é esse aumento exagerado dos autoanticorpos, né? FAM, por exemplo, de um paciente idoso, nem pode ser muito considerado, a não ser que ele tenha queixa clínica para se pensar numa doença autoimune. Ele é até esperado no paciente idoso, ele é considerado, a gente já sabe que ele é um falso negativo. Então, a gente vendo esses dados aí, a gente observa que a resposta imunológica, vejam, no paciente de autoanticorpos no paciente idoso, na faixa de 60 a 70 anos, ela dispara. E aí eu trouxe essa imagem, ela é de 1968, ela é uma imagem clássica da medicina, que eu vou mostrar para vocês, assim, ela é muito interessante. Vejam como a capacidade de resposta a formar anticorpos contra a flagelina bacteriana, que são as linhas sem estar chureadas, ela despenca com a idade, a partir dos 45 anos, 50 anos, enquanto a produção de autoanticorpos contra o núcleo, que estão em branco, sobem sem parar. Então, aqui a gente vê um pouco do raio-x do sistema imune da pessoa mais idosa. Ela não consegue mais reconhecer novos antígenos. Se ela está em contato com a flagelina, ela não gera mais anticorpos, mas ela começa a fazer cada vez mais autoanticorpos. É assim que funciona. Então, a produção de autoanticorpos, ela dispara no paciente idoso. Vejam a diferença entre pacientes com mais de 65 anos e entre 18 e 45 para FAM, para anti-DNA de simples hélice, de dupla hélice, de fator reumatoide. É uma diferença brutal. E também para os anticorpos anticardiolipina. Autoanticorpos no idoso, então, são os mais variados, desde fator reumatoide, FAM, anticorpos anticélula parietal, antimúsculo liso, antimitocôndria, mas não necessariamente eles têm repercussão clínica. Isso também acontece com o ANCA, com o anticorpo anticitoplasma de neutrófilo. E quais são, então, as doenças realmente autoimunes prevalentes no idoso, já que tem toda essa desregulação imune? São poucas: a arterite de células gigantes, a arterite temporal, polimialgia reumática. As outras descritas aqui, elas não são muito importantes no paciente idoso. Então, o paciente idoso, ele pode ter lúpus eritematoso sistêmico, não é comum. Nós sabemos que a partir dos 50 anos é raro o lúpus eritematoso, ele é mais comum na mulher mais jovem, né? Mas eles podem ter mais síndrome de anticorpo antifosfolípide do que o paciente mais jovem. Então, aqui um pouco dos dados do lúpus eritematoso no paciente idoso. Vejam que aquela relação clássica de 9:1 no paciente jovem, ele reduz para 5:1 no paciente idoso. E com vários anticorpos prevalentes, anti-RO, anti-LA, anti-SM, anti-ribonúcleoproteína. Novamente, olha, vejam a frequência desses autoanticorpos para lúpus eritematoso em pacientes idosos, né? FAM, anti-DNA de dupla hélice, fator reumatoide, todos eles bastante prevalentes, né? Então, no paciente idoso, se espera um lúpus com mais serosite, mais lesão interpulmonar, mais de parênquima pulmonar, mais lesão neurológica, mais miosite, mais Renault, mais penias, mais Sjögren, como superposição, mais positividade para RO e LA, SSA e SSB, e as alterações clássicas que fazem parte daquele critério clássico de lúpus, como erupção malar, fotossensibilidade, alopécia, todas elas na pele, por exemplo, elas são muito raras no paciente idoso. Então, a doença muda. Esclerose sistêmica também muda. As formas mais localizadas, com CREST e Sjögren, são mais comuns no idoso do que no jovem, né? E lembrando que existe uma perda de estrutura e função dos linfonodos também. Poliarterite nodosa é uma outra doença que muda no paciente idoso, tem apresentações não habituais,
com emagrecimento, polineuropatia, mortalidade elevada e menos lesão cutânea. A gente vê muita PAN, né, panarterite nodosa no paciente jovem, com características que a gente reconhece facilmente para um dermatologista treinado. Isso é difícil no paciente idoso. Wegener vai na mesma linha. Ouvido, nariz, olho, garganta são mais acometidos no jovem. Quando a gente pensa em Wegener, a gente pensa, né, no trato respiratório alto, mas no idoso isso acontece mais no trato respiratório baixo. E os anticorpos patogênicos, né? Lembrando que eles são mais frequentes no paciente idoso. Olha, existe uma mudança de perfil de citocina, um perfil mais para perfil TH2 e uma perda de qualidade de resposta a TH1. Há uma redução no envelhecimento de padrão de L2, então você perde a capacidade de apoptose autorregulada de linfócito T, aumento de L4, que é uma interleucina complicada, mais relacionada com o perfil TH2. TH2 é a célula olhando para o gigante, né? Então, hipertrofia o epitélio. Existe uma redução, portanto, de apoptose de célula B. E atenção, né? Lembrando que o paciente idoso pode ter infecção mascarada. Ele tem alteração de termorregulação, redução de vasoconstrição frio, diminuição de massa muscular, perda de capacidade de ter calafrios, e por isso ele pode fazer sepse sem febre. Bom, estou chegando na fase final. Como é que a gente avalia o envelhecimento imunológico laboratorialmente? Aqui tem algumas sugestões de como é que isso pode ser feito, que seriam aqueles exames clássicos. Alguns são mais ou menos óbvios, outros nem tanto. A questão da vacinação, níveis de anticorpos contra patógenos habituais, é muito importante. Por quê? Porque elas nos abrem uma janela de oportunidade para avaliar uma coisa muito difícil, que é qualidade do sistema imune sem ser quantidade. Às vezes você faz a dosagem em linfócito TB, mas você está vendo um número ali, você não está vendo a função da célula. Como que você avalia isso? Vendo se esse paciente tem anticorpos contra determinadas doenças, e se não tem, você vacina para elas e vê se ele vira. Porque às vezes ele tem contagem normal de linfócitos, mas ele não faz a viragem sorológica. Então você consegue fazer isso através, sabendo usar bem o laboratório nessas circunstâncias, né? Como que se trata? É possível tratar a imunossenescência? Na teoria, sim. Reposição de hormônios tímicos poderia reativar a nossa universidade tímica, então isso poderia ajudar. Foram tentados, mas com resultados desanimadores. Repor imunoglobulinas, como a gente faz nos pacientes de imunodeficiência, seria uma possibilidade. Mas tem riscos envolvidos de reação alérgica, é caro. Repor interleucina 2 seria talvez importante para potencializar as outras interleucinas envolvidas na resposta imune. O que todo mundo quer é a fonte da juventude. Então, eu vou dar para vocês uma dica da fonte da juventude. Chama-se vacinação. Vacinação, novamente, não é o que nós imaginamos. A pessoa mais idosa fica pensando, né? Eu vou vacinar para zóster, eu vou vacinar para tétano, eu vou vacinar para vírus sincicial respiratório, em homenagem aqui ao nosso super acadêmico Barros Franco. Não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Vamos entender isso melhor. Eu coloquei uma foto aqui daquelas estantes que nós tínhamos 10 anos atrás com os DVDs. Lembram delas? Hoje não precisa mais disso, porque é pelo streaming. Se nós não vacinarmos no momento apropriado, o nosso sistema imunológico, vocês viram aí o que acontece com o timo, simplesmente não vai valer a pena vacinar depois. Você perde a janela de oportunidade. Senhores, não é uma questão de vou ou não vacinar, acredito ou não na vacina. Vacinem-se no momento certo, porque senão, se vocês desejarem e necessitarem vacinar depois, vocês vão pagar pela vacina e não vão conseguir a resposta que ela entrega. Existe um momento certo para vacinar. Então, se tem uma mensagem importante nessa apresentação, é que a vacinação tem que ser feita e tem que ser feita no momento apropriado. Já falei da vacina, vamos seguir. Vamos seguir, que a gente já se estendeu um pouco. Então, aqui um pouco o resumo, né, sobre o que acontece no imunossenescente em relação à imunidade inata, adaptativa e alguns marcadores que podem ser usados na investigação desse paciente. Lembrando que o inflamossomo sobe, imunidade inata perde, mas a imunidade adaptativa é que perde mais. Essa é a característica básica. Então, a imunologia do envelhecimento tem algumas evidências clínicas, né, bem claras. Baixa reatividade das vacinações, capacidade reduzida de reconhecimento de antígenos externos, nós já entendemos por quê. O timo se vai, outras coisas se vão. Expansão oligoclonal de linfócitos CD8, levando a infecções virais crônicas, por isso a gente tem anticorpos CMV muito altos, sem que tenha doença. Perfil de citocina desviado para um padrão inflamatório, susceptibilidade a infecções com aumento de morbidade e mortalidade.
A gente tem aumento de susceptibilidade a lesões de DNA pelo envelhecimento, redução da capacidade de repará-los, encurtamento do telômero. E aí a gente chega um pouco dando os fatores intrínsecos e extrínsecos do envelhecimento, e a gente não poderia terminar essa aula sem falar num assunto muito interessante, que é a questão do telômero e da telomerase. Existe o chamado limite de Raycliffe e Moorhead, que foi descrito em 1961. Essas células somáticas e as células do sistema imune são células que são abaixo do mesmo tipo de controle de telômeros como todas as outras células. E a gente sabe que chega um ponto em que não tem mais como a gente recuperar o telômero da célula. A redução do telômero está associada a menor expansão clonal, está relacionada à redução de células endoteliais na aterosclerose e na hipertensão arterial. Então, o sonho seria a gente recuperar o telômero. Seria a solução, né? Todas as tentativas até agora têm sido difíceis nesse sentido. Telômeros íntegros nas células neoplásicas malignas, células-tronco e linhagem germinativa, nos sinalizam que esse pode ser um caminho interessante. Então, hoje, existe um fluxograma de avaliação, está aqui um pouco resumido, de imunossenescência. Aqui vocês podem ver todas as etapas que o nosso paciente idoso vai avançar, queira ou não, porque isso faz parte do envelhecimento do sistema imune, e os resumos finais de evidência são esses, né? Atrofia do timo, alteração das subpopulações de célula T, redução das células naive, acúmulo de células de memória T e B, aumento de produção de autoanticorpos, alteração na resposta a antígenos externos, sinais de presença de infecções crônicas virais, elevação significativa de autoanticorpos e tudo isso junto são marcadores laboratoriais da imunossenescência. Aqui um pouco das imagens, né, com vacinas. Esse é o meu último slide para mostrar para vocês que isso está tão avançado que existem hoje livros, revistas e meetings internacionais somente para discutir a questão do envelhecimento do sistema imune. E eu deixo aqui meu contato e com as minhas células que eu gosto de mostrar nas aulas, todas elas foram desenhadas para essa função. Então, vocês estão vendo aí novamente a célula dendrítica, Pac-Man do sistema imune e muitas outras, porque, na verdade, eu dou todo um curso de imunologia em que hoje eu mostrei só um pouquinho da primeira aula, que é a aula de envelhecimento do sistema imune. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer que, infelizmente, eu vou ter que sair e vou deixar a coordenação das perguntas com o acadêmico Marlupe da Rosa Santos, a quem eu agradeço muitíssimo pela belíssima apresentação. Desculpem, boa noite e até o dia 5. Obrigado, presidente. Bom, a gente tem, então, alguns minutos para algumas perguntas, se vocês julgarem factíveis, interessantes, né? Acredito que sim. Eu primeiro vou passar a palavra aos acadêmicos, queria saber se, enfim, se algum acadêmico quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta. Professor Basílio, depois o professor Walterzinho. Ele primeiro, professor Walterzinho primeiro. Bom, boa noite aos apresentadores, né? Muito obrigado pelas apresentações. Eu tenho perguntas para os dois. Doutor Guilherme, eu fiquei meio não convencido, não é por causa do esporte, não é isso, porque aqui nós temos velejadores, remadores, ciclistas, montanhistas, you name it, we have it. Mas a sua apresentação começou com jogadores sub-20, sub-16, sub alguma coisa, e passou por um outro campo do esporte, e eu fiquei com dúvida, assim, me faltaram controles. Então, eu tenho melhoria por isso, melhoria por aquilo, mas eu não tenho um grupo controle para comparar. Eu fiquei perdido com os controles. Ou seja, as suas afirmações me pareceram sem o grupo que daria o controle. O desenho poderia ser outro. Eu poderia ter um crossover, começou de uma forma e terminou de outra. Enfim, então eu gostaria que comentasse um pouquinho sobre isso. E o acadêmico Omar, eu gostaria de perguntar se esse envelhecimento ele é uma covariante nessa história toda, nos exames laboratoriais todos, pena que o professor Magarinos Torres já não está mais aqui, mas ele é uma covariante que vai mexer com os resultados laboratoriais todos, e a gente pode categorizá-la, ou seja, ter uma idade assim
a partir dos 65, antes dos 65, ou eu posso pensar nisso como uma covariante contínua? A gente começa assim, vai progredindo, sem ter um degrau, uma coisa assim. Muito obrigado. Guilherme, por favor. Não, muito obrigado pela pergunta, ligar. acadêmico. Tá ligado. Muito obrigado pela pergunta, acadêmico. Realmente, nas que eu apresentei durante a apresentação, na verdade, são outros estudos. A gente teve alguns de grande importância, como eu falei, na Suécia. A gente teve um de grande importância em triatletas na África do Sul. E todos eles utilizaram o controle, o próprio grupo, o número de atletas dividido em dois grandes grupos. Um grupo que fazia aquela atividade física de forma profissional e o outro grupo que fazia aquela atividade física de forma universitária, não profissional. Então, a gente chama um grupo de atletas e outro de praticantes de atividade física. E, por definição, atleta é aquele que ganha dinheiro com isso. Esse foi o estudo de IGA, foi um dos principais estudos. Na verdade, já tiveram vários outros depois, porque dentro da medicina do esporte, muitos estudos são com cobaias. Com o tempo, isso foi se extrapolando para estudos de fase 2 e fase 3, nos quais a gente avaliou principalmente a questão da IGA. Depois foi a resposta vacinal, que eu acabei comentando. Eu não botei todos os estudos, porque senão vai ficar muito prolixo, mas o outro foi a resposta vacinal em relação à influenza, entre atletas, na qual um grupo estava de férias e foi vacinado, e teve uma resposta de 80% a 90% superior, principalmente de soroconversão, e o outro grupo estava durante a temporada de treinamentos, prévia inclusive a uma Olimpíada, e esse grupo teve uma queda considerável e muitos nem soroconverteram. Então, os estudos dentro dessa área sempre pegam um grupo de atletas parecidos dentro do mesmo nível, para a gente tentar evitar o máximo de viés possível, já que eles são diferentes por completo da população em geral. Né? O atleta é aquela pessoa que vai ter um nível de nutrição adequado, vai ter aquela regra de quantidade de sono, vai ter aquela regra. Então a gente diz que ele é uma cobaia humana, o atleta, porque ele é todo regrado para a gente poder conseguir realmente tentar comparar entre os grupos. Comparar o atleta com a população em geral, se a gente pegasse indivíduos de outras vias, a gente começa a ter muito viés. E é por isso que muitos dos estudos da medicina do esporte, eles não utilizam a população em geral, porque senão a gente vai ter viés. Por exemplo, a gente vai pegar um grupo de pessoas que seriam um controle, que vão para a academia. Aí um vai no dia, o outro não faz aquela quantidade, você vai ter que passar questionário para poder selecionar, então abre muito viés em relação à comparação com o atleta. O atleta, a gente sabe que ele está fazendo aquilo porque ele está dentro de um clube, ele é profissional, ele ganha dinheiro com aquilo, então a profissão dele é o esporte. Então, sempre dentro da medicina do esporte, quando faz essa comparação, o controle é um atleta e aquele que participou como a via do estudo, também é um atleta. Por isso que os que eu citei sempre são atletas versus atletas, e no compilado que eu estou fazendo, realmente, a gente não está fazendo controle por esse fator de não conseguir pegar. Adolescente, eu tenho 450 atletas hoje no clube, de sub-10 a sub-23. Eu não consigo separar o número de adolescentes fora de grupo controle para a gente fazer essa via que estivessem dentro dos mesmos parâmetros para a gente evitar viés. Mesmo parâmetro nutricional, mesmo parâmetro de crescimento, mesmo parâmetro de atividade física, a gente teria muitos mais vieses. Então, o compilado que eu estou fazendo, a gente está fazendo realmente separando a única variável que a gente leva em consideração para a gente poder ter a resposta quantitativa de leucócito, nem a resposta vacinal, é ver se esses atletas eles têm alteração leucocitária logo após o período de férias e se isso se repete, se essa alteração acontece no período durante a temporada. 6 meses depois, 7 meses depois, 8 meses depois. Então, todas essas comparações que a gente faz é levando em consideração isso, e os estudos que fazem a comparação externa de GA, de NK, de resposta vacinal, sempre fazem com grupos de atletas como controle e grupos de atletas como estudo, porque assim a gente consegue separar realmente pessoas que vão reduzir a maior quantidade de viés possível. Obrigado. Bom, respondendo a pergunta do acadêmico Walterzinho, se considera classicamente o ponto de corte como 65 anos, mas isso, Walter, é muito variável, porque, como nós vimos, prática de exercício físico, tabaco, tudo isso influencia. Existe uma doença fascinante chamada progéria, que é a síndrome de envelhecimento precoce. O paciente com 10 anos de idade, portador de progéria, uma doença genética, tem marcadores laboratoriais de um paciente de 70 anos e morre aos 15, né? Então, assim,
classicamente se considera o ponto de corte, o cut-off, como 65 anos para que essas alterações sejam mais prevalentes. Acadêmico Basílio. Boa noite a todos, mais uma vez. Essa apresentação da imunologia realmente é uma recordação extremamente interessante. E eu gostaria de colocar em discussão um fato que tenho percebido durante todo esse tempo que eu realizo as autópsias, na questão principalmente do idoso. O desenvolvimento de doenças autoimunes e o aparecimento de microadenomas e neoplasias de baixo grau de disseminação. Então, eu encontrei hipofisites, paratiroidites, tiroidites, timites, gastrites, associados a microadenomas de hipófise, adenomas de paratireoide, adenomas e carcinomas de tireoide, lesões tímicas, consequentemente, alterações, provavelmente imunológicas no restante desses indivíduos. E fui, ao rever esse material, que o cromossomo, aí eu levaria a minha pergunta, que o cromossomo que permite, que facilita o desenvolvimento das doenças autoimunes, seria aquele mesmo facilitador das neoplasias, principalmente neuroendócrinas, do organismo do idoso. Consequentemente, eu criei uma denominação que se chama manifestação funcional neuroendócrina adquirida da glândula de secreção interna. Vou repetir. Manifestação funcional neuroendócrina adquirida das glândulas de secreção interna associadas a alterações autoimunes, o que vem de encontro ao estudo aqui apresentado na segunda parte, em que o Lupe descreveu as alterações da senilidade, das alterações autoimunes e, possivelmente, o desenvolvimento de neoplasias. Era isso que eu gostaria de deixar assinalado nesse momento, porque é uma experiência minha vista no Hospital Gafreguini. Muito obrigado. Muito obrigado. Minha sugestão é criar um acrônimo para esse termo, né? Porque senão ele é tão grande e complexo que tem que criar um acrônimo para ficar fácil de lembrar. Pois é. Tem que pegar a letra, criar um acrônimo aí de alguma maneira, né? Os americanos fazem muito isso. Acadêmico Daniel Tabaque. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer as apresentações realmente brilhantes e trouxeram uma luz enorme aqui no nosso conhecimento da imunologia. Na verdade, a minha manifestação é basicamente um comentário. Existe um interesse muito grande atualmente sobre a utilização das células CAR-T, ou Chimeric Antigen Receptor T-cells, que são usados para tratar neoplasias, primariamente. No entanto, existe um interesse muito grande no tratamento, na utilização dessas células que são voltadas contra precursores linfócitos B em outras patologias. Então, uma delas, que vem crescendo, e esse ano, no início do ano, nós vimos a publicação no New England na utilização dessas células em doenças autoimunes. Mas uma dessas outras indicações que não neoplasias e nem doenças autoimunes é em senescência. Na verdade, na Nature Aging, foi publicado um estudo muito interessante em camundongos. A doutora Corina Moore, um nome bastante sugestivo, ela publicou uma análise no modelo animal, em que foi desenvolvidas essas células especificamente contra um receptor presente em células envelhecidas, um derivado de o Plasminogen Activation Receptor, da uroquinase, e essas células envelhecidas apresentam esse receptor. Então, ela conseguiu desenvolver, nesse modelo animal, células T contra esse receptor. Então, utilizaram esses camundongos que apresentavam
disfunções metabólicas envelhecidas. Então, eram camundongos que apresentavam fígado gorduroso ou que apresentavam uma menor capacidade ao exercício ao longo da sua vida. E após o tratamento, e hiperglicemia, após o tratamento com essas células, na verdade, ela conseguiu observar um modelo de regressão em que os camundongos voltavam à sua atividade funcional como no modelo mais jovem. Então, talvez, dentro desse esquema de modelos de terapias para o envelhecimento, talvez nós tenhamos, nos próximos anos, terapias celulares capazes de reconhecer esses receptores das células envelhecidas e que potencialmente possam ser usados para reverter o processo de envelhecimento. Mais uma utilização do sistema imunológico como foi apresentado. Obrigado. Obrigado, Daniel. Muito interessante, né? E aí eu vou aproveitar o link do comentário do Daniel para fazer lembrar um ponto que realmente a oncologia é uma área da medicina que ela sempre se mantém um passo adiante, às vezes, das outras, no sentido de inovações, né? E se nós pararmos para lembrar, boa parte dos mediadores químicos e tudo mais que hoje a gente engloba como da imunologia, TNF, o que é TNF? É fator de necrose tumoral, isso foi descrito pela oncologia. IL-10, IL-4, que freiam a resposta imune, IL-1 que estimula, tudo isso descrito no âmbito da oncologia primeiro, e depois cooptada pelas outras especialidades. Isso hoje é uma realidade na imunoclínica, na dermatologia, em várias especialidades. Então, o comentário é muito interessante, né, porque eu acho que é isso. O CAR-T veio em primeiro lugar, talvez, para a oncologia, mas vai ter outras aplicações, e a gente tem que estar atento e com a mente aberta para poder aproveitar essa possibilidade. Mais algum comentário? Eu até, inclusive, não era viável, né? Eu não me estendi muito na questão, poderia, né? Falando de imunossenescência do sistema imune, falar um pouco mais sobre imunologia dos tumores, que é uma outra aula que eu faço em separado. Hoje eu nem abordei muito isso, eu me prendi mais nos marcadores mesmo da imunossenescência, mas existe toda uma área da imunologia, porque é a imunologia de tumores, em que a gente aborda tudo isso, e, enfim, é uma área fascinante, realmente. A palavra está aberta para a plateia, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Temos um dedinho levantado ali atrás? Não, você coçou a cabeça, né? Desculpe. Muito bem. Guilherme, você quer fazer algum comentário? Não, novamente, agradecer pela oportunidade de conversar sobre esse tema tão as pessoas deixam tão de lado. Muitas vezes os alunos da graduação têm tanto receio quanto, porque muitas das vezes não conseguem correlacionar a imunologia básica com a imunologia clínica. Na verdade, foi bom que hoje muitos viram, tanto presencial quanto online, que não é tanto assim. Que dá realmente para a gente conseguir correlacionar bem com a clínica e ver o nosso dia a dia. Muito bom. Bom, eu não me sinto em condições de fechar como último a falar sobre o ano de 2025, porque a nossa presidente, infelizmente, tem uma questão pessoal, teve que se ausentar nesse finalzinho. Eu tenho certeza que ela dirigiria à plateia as palavras mais quentes possíveis. Então, como eu não me sinto capacitado a isso, eu vou me despedir aqui e vou passar ao professor Novelino, nosso eterno presidente, para que ele faça o encerramento das atividades do ano de 2025. Não, professor, que isso? Queria agradecer pela confiança aqui no convite. Espero que a imunologia seja vista um pouco de uma maneira mais afável a partir de agora, pelos nossos alunos presentes, pelos colegas de outras especialidades. E me despeço passando ao professor Novelino para que feche as nossas atividades. Muito obrigado, meu caríssimo secretário, pela deferência de encerrar essa sessão. E eu disse a ele que tanto a sessão anterior como a do acadêmico Omar da Rosa Santos, realmente eu posso dizer isso pelos anos de medicina que eu tenho, né, foram de profundo interesse e de conhecimento que, pelo menos, quem não é da área, certamente hoje vai incorporar todos os avanços que foram aqui apresentados. Então, em nome da senhora presidente Eliette Pusquelar, em nome do nosso secretário-geral Omar Lupe, eu agradeço a presença dos acadêmicos e agradeço
a presença até agora dessa plateia que veio enriquecer a nossa casa. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Feliz ano novo, um abraço em casa, tudo de bom. Perdão, tudo bom.